Olá, queridos amigos, esperamos que estejam todos bem. É uma alegria nós estarmos aqui, retornando aos nossos estúdios e nossos estudos, né? Olá, Márcia, como vai? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Bem, queridos? tudo bem, tudo bem. Vamos relembrar? Vamos, né? Esperamos aqui que vocês estejam bem também. Estamos voltando aos nossos estudos. Isso. Hoje a gente vai para o capítulo 12, mas antes vamos dar uma rápida passada no capítulo 11, que tinha o título de intercessão, quando nós vemos a Esther, que através das suas orações, dos seus pedidos, ela consegue receber ajuda do plano espiritual para poder saber alguma notícia do seu esposo e que ela estava numa situação muito difícil, né, com muita tristeza, não conseguindo levar a vida adiante pela desencarnação do seu esposo. E ela consegue ter esse encontro com ele, fica revigorada e consegue fazer com que a vida vá adiante. Consegue trabalho para conseguir levar adiante a criação dos seus filhinhos. Então, nós vemos nesse capítulo todo o processo que acontece quando a gente entra em oração, que a gente pede ajuda e a ajuda sempre vem. Então, essa foi a importância desse capítulo. E agora E nós aí, vamos para o capítulo 12. Mais algum detalhe, e a Thelma? gente, não, a gente tem a certeza, diante desse episódio, né, que a gente viu, que nós não estamos sozinhos, né? Em momento algum, Exatamente. ajuda está chegando. É bom a gente sempre pensar assim. Pode ser que não necessariamente no tempo que a gente quer, da forma como que a gente quer, mas ela chega, com certeza. Então, vamos lá, dar início agora à leitura do capítulo 12, que chama Preparação de Experiências, né? Que a gente vai ver a preparação das reencarnações. Vamos ter uma noção de como é que acontece, né? Todo esse planejamento, a reencarnação como bênção divina, dádiva divina, né? E como nós damos trabalho aos espíritos, né, que se responsabilizam para organizar toda a nossa trajetória, né? Uma Então, verdadeira engenharia, né, Thelma? Uma então a grande gente engenharia mesmo. E assim, e como a gente já todos já sabem, os capítulos são longos, eles serão divididos. Então hoje nós estamos na primeira parte aí desse capítulo. isso mesmo. Então, dando início aqui, né, o André está contando que dispunhamos, Alexandre e ele, a regressar à nossa sede de trabalho, ele ia voltar ao seu trabalho cotidiano, quando o orientador foi procurado por um companheiro, quer dizer, o Alexandre é procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, um espírito, né, evoluído, responsável ali, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Então, Márcia, vamos só a gente lembrar que Segismundo ele vai se sujeitar a esse retorno, né? E é bom que a gente fale para os nossos amigos que chega um momento em que o espírito tem que retornar, né? Nós não podemos Exatamente. ficar na espiritualidade o tempo todo. Então, E pelo que nesse a gente está aqui nessa expectativa é que eles estão tendo alguma dificuldade nessa né, da reencarnação do Segismundo. Então é isso que o André Luiz vai contar para a gente. isso mesmo. Então, ele vai contar que o novo companheiro fez pequeno intervalo, né, e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado. Ele está perguntando, né? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Sigismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física.
A situação assim exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito. Há 4 anos religaram-se no elo do matrimônio. Então, a gente vê aí que eles já retornaram. Esse caso ainda vai ser falado ainda, né? Alguns detalhes. Mais detalhe, né? Mais à frente. Então, aí ele vai contar. E os dois, o marido e a mulher, estão encarnados há 4 anos e eles vão receber, quer dizer, está programado, né, no planejamento deles de receber o Segismundo. Então, 4 anos eles já casaram, eles estão, Raquel e o Adelino estão casados há 4 anos e a gente vai ver que ele já tem até um filhinho. E, na verdade, o que a gente percebe aí um triângulo amoroso e que acabou redundando num crime, né, cometido pelo Segismundo, como eles estão explicando aí. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima, que é o pai, e do inimigo do pretérito, é vítima e inimigo, no sentido de santificar o coração. Será ele de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o pai, né, o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nossa experiência tem sido muito moroso e desagradável. E a André pergunta, e Segismundo? Indagou, aliás, Alexandre, indagou o mentor preocupado. Qual a atitude dominante? E Herculano vai falar. Mas, antes disso, a gente pode esclarecer aí uma situação interessante. A gente vê que o Adelino, ele agora, quando ele dorme, quando ele se emancipa do corpo, ele sonha com o inimigo, né? O inimigo, que foi seu filho, né? Mas ele vê como inimigo. Então, o que acontece? Ele está repelindo. E o que é interessante, Márcia, é que, quando houve o planejamento, todas as partes concordaram. Né? Mas, Thelma, acho que foi só, você falou que ele foi seu filho. Não, eles eram um triângulo amoroso ali. Você falou que ele foi seu filho. Não, filho, quando ele... filho do Adelino. Ele era filho do Adelino. Eles eram... o Segismundo, ele... desculpa, nessa encarnação, ele não era filho. Eles eram... Ele agora comete o assassinato, né? isso. Porque a gente fala tanto, quando a gente se reporta a esse caso, a gente fala tanto, o pai fica isso na nossa isso. É isso que ali era um triângulo amoroso mesmo, era um triângulo amoroso. Então, e aí, quando ele dorme, ele fica com essa dificuldade, eles falam aqui, né? Ele vai ser o segundo filhinho, e estamos lutando com grande dificuldade para localizá-lo, quer dizer, colocá-lo para poder acontecer a gravidez, né? Para poder se acoplar à mãezinha. Porque ele se esconde, ele fica num estado de depressão e ele se esconde mesmo, então fica difícil. Mas o que eu queria falar não é somente isso, é em relação à causa que o Adelino tem essa repulsa, não só por ele ser inimigo, mas porque ele está encarnado. Então, a gente tem o esquecimento do passado, e durante o período, quando a gente está encarnado, a matéria sobrepõe, né? Então, no caso, ele tem essa repulsa. Então, isso está eu acho que até Alexandre vai falar disso também, né? Que ele está aí nessa repulsa e eles estão com muita dificuldade de fazer que a concepção aconteça, né? A princípio, animava-se na melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal.
De outras vezes, enche-se de tristeza, né? Tristeza profunda e revolta. E nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão divulgativa: não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Conte comigo, farei quanto estiver em minhas possibilidades, para que não se perca o ensejo em vista. Na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. E Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. Então a gente vê aí, né, que é isso, né? Eles estão com dificuldade, como a gente já falou, e eles vão pedir ajuda, né? Porque pelo que a gente percebe, eles viveram, né? Todos eles numa mesma época, que Alexandre também, né? E o Alexandre, pelo visto, era amigo dos dois. Então eu acho que ele pede ajuda nesse sentido, né? Para que ele fala aqui de outra, para que possa também, além de estar junto do Adelino, conseguir mudar esse estado que o Segismundo está, né? Como ele fala aqui, né? Como Adelino encontra com ele quando dorme, e aí manda para ele pensamentos de ódio, de ciúme, e ele já tinha assumido esses compromissos, como Thelma falou, né? Mas aqui, quando a gente entra na carne, as coisas ficam bem difíceis, e Alexandre até vai comentar isso aí daí para frente, né? E eles querem ver se solucionam essa questão, né? Isso mesmo. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto o processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me a um instrutor sem falar, porém da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. A gente não tem noção, né, Thelma, do trabalho que dá para uma encarnação, seja ela qual for, né? A gente não tem noção do trabalho que a gente dá à espiritualidade quando a gente tem que reencarnar, né? Verdade. E quanto mais evoluído o espírito, maior trabalho, né? Porque Manuel Filomeno de Miranda vai falar no capítulo que ele trata sobre a reencarnação, sobre essas etapas, não etapas, mas essas divisões, digamos assim, né? Quando o espírito é muito evoluído, quando o espírito é mediano e quando o espírito não tem conhecimento. Então, quanto maior conhecimento, quanto maior consciência do que está acontecendo, é mais trabalhoso. No caso do Sigismundo, ele tinha essa consciência, né? Ele sabia de todas as consequências geradas pelo débito que ele contraiu, ele sabia de tudo aquilo que estava aguardando. Então, ele já era... Não, tipo assim, ele já era um trabalhador, já tinha méritos e tudo mais, ele tinha esse débito aí, né, de ter cometido esse crime, mas assim, ele conseguia já ele mesmo tomar algumas decisões, assim como toda essa ajuda aí, né, do plano espiritual, que a gente vai ver aí, como a Thelma está falando, né, sobre o que o Manuel Filomeno Miranda nos diz, e a gente vai ver também aqui, né, que quanto mais a gente está mais ligado ao bem e já um certo grau de evolução, a gente pode participar um pouco mais do nosso processo reencarnatório, né, do nosso planejamento reencarnatório. Isso.
Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Sigismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Sigismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Nossa. Então, temos aí, né, 3 dramas gerados por um crime. Né? Vai comentar? Não, eu acho que ele vai continuar depois explicando, né? Mas eu acho que é isso, né? Sigismundo está aí precisando de muita coragem, porque a gente só de... É óbvio que a gente sempre volta com esquecimento, né? Eles vão também até falar. Mas só da gente ver esse cenário, a gente compreende por que o Sigismundo está com tanto receio, né? Porque ele foi o criminoso. Além da que ele comete com o Adelino, todas essas atitudes desse triângulo aí ainda leva a Raquel ao prostíbulo. Então, assim, são dívidas que ele foi acumulando e é completamente compreensível o receio que ele tem, né? De como que vai ser essa encarnação dele, né? O medo de falir, né? Porque esse é o medo maior que os espíritos têm ao reencarnar. Nós aqui, encarnados, às vezes temos o temor da morte. E o desencarnado tem o temor de encarnar, porque quando ele tem consciência, como no caso de Sigismundo, ele tem medo de falir, né? E isso amedronta muito, porque nesse momento todo o trabalho que ele fez no mundo espiritual pode gerar débitos ao invés de estar ressarcindo. Né? Exatamente. Então, isso é um medo natural do espírito, né? Do espírito consciente. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificar os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. É isso que nós estávamos falando, porque a matéria, nesse caso, ela sobrepõe, nós esquecemos, né? Então, como a gente tem o livre-arbítrio, os amigos espirituais, por mais que nos amem, eles não interferem, né, nesse livre-arbítrio. Então, nós temos o direito de nos desviar, né, de sair da rota, de não cumprir com aquela programação que está organizada, com todo cuidado para nós, né? E daí as quedas, os nossos desvios, né? Ele fala aí sempre círculo vicioso. É interessante, né, como você falou, né? Como a gente esquece, mesmo ele quando está desdobrado, o que vem
a lembrança dele, ao ver a figura, né, volta, né, a tudo aquilo que ele sente pelo Segismundo. E aí vem a raiva, o ódio, e fica difícil, né? Na verdade, apesar de, pelo que a gente percebe pelos relatos de André Luiz, os três fizeram esses acordos, né, de voltar e estarem ali junto em família para que tudo isso pudesse ser resolvido. Mas, infelizmente, quando a gente está aqui na matéria, é uma dificuldade só, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer, né? Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Tudo isso pelo sono, né? Isso. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: seria possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito, poderia também, talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu, compassivo, e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeira útil, não podemos prescindir da base. Isso é um ensinamento muito valioso, né, para nós, né? Porque às vezes a gente quer falar de assuntos que nós não temos o conhecimento, e aí ficamos na superficialidade, podemos não ser fiéis àquilo que está sendo dito, né? Então, para ele adentrar ali aquela, como é que fala, participar daquele experiência, ele era preciso pegar, né, algo para estudar a respeito. Eu também fiquei bem pensativa nessa frase do Alexandre, né? Que a gente não deve. É óbvio que ele estava ali, vamos dizer assim, numa condição de estagiário, né? Ele está aprendendo, mas mesmo assim, toda pessoa que também vai ser, vamos dizer, um estagiário é porque ele já vem com algum conhecimento sobre o assunto, né? Que é o que ele vai acontecer. Mas ele falou, em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Quer dizer, ter base nos estudos, né? Como o Thelma falou, a gente não pode ficar falando daquilo. Lógico que mesmo aqui, eu e ela, não temos toda a compreensão da complexidade que é um assunto sobre a reencarnação. Não é? Então, a gente... Mas naquilo... Na verdade, nenhum de nós somos doutores em nada, né? Porque Exatamente. ignorância nossa é pensar, eu domino determinado assunto. Porque sempre a gente tem algo a aprender. Mas, pelo menos, a base, né, nós deveremos de saber para poder estar Exatamente. refletindo e aquilo poder trazer algo que vai nos fazer bem, né? Que vai trazer um Com resultado para nós. certeza. E Ele está nós aqui dizendo ganhamos aqui, né? mais, né? Ele está dizendo assim, né? Para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Quer dizer, ele até pode ter pensado como médico. Isso. Ele pode ter Também pensado pode. como médico, né? Mas ele está no momento onde ele está, né, tomando os conhecimentos em outra dimensão, né? Então, ele teria que estudar. E é também como aqui, né, Thelma? Se você às vezes vai fazer alguma coisa, se você não tem a menor noção, você às vezes não aproveita tudo que lhe está sendo oferecido. Claro que Porque não. como você não tem muita noção daquilo que você está participando, ou de um estudo que seja, aí muitas coisas passam e você não consegue captar, né? Então, o Alexandre A está gente está encorajando ele. a gente está numa época da superficialidade, né? Pois é. Nós temos assim oportunidade de abranger várias áreas do conhecimento através da própria internet, do Google, que nos dá informações. Mas informações nunca são conhecimentos, né? A gente tem que se Então, aprofundar, né? tem que se aprofundar. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento.
Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo encarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Bem interessante, né, Thelma? É aquilo que a gente estava falando, né, que o Manuel Filomeno de Miranda ele vem falando sobre essas etapas, sobre esses processos, que ele fala aqui, mais acima, ele fala grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados, que são aquelas encarnações compulsórias, que não precisam de grande preparo, porque os espíritos não têm nem consciência, né, das suas realidades. Então, os próprios amigos espirituais vão preparar, vão estar fazendo escolhendo quais são as injunções ali necessárias, né? Mas, ele diz, né, outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, que são os espíritos medianos. Então, aí ele diz, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo. Por isso que nós dissemos, quanto maior conhecimento, quanto maior consciência tem o espírito da sua realidade, né, como espírito imortal, mais trabalhosa, né, esse processo é mais detalhado. Exatamente, a gente tem, né, são esses exemplos que a gente tem na Terra, de espíritos que ele fala aqui, trabalhadores. Trabalhadores, não necessariamente, a gente não está falando aqui de espíritos puros, não estamos falando nada disso, mas trabalhadores e missionários, pessoas que já galgaram algum grau do bem, né, da prática do bem e do conhecimento, e que descem, ainda com certeza, com algumas questões, mas com muitas missões aqui, né, de ajuda a todos nós que estamos aqui. Então, como a Thelma já falou, esses espíritos, ele fala que é individual, é mais complexo, fugindo da expressão geral. E aí a gente vê que nós aqui na crosta, a grande percentagem, se não a maioria, né, se processa, como o Thelma já falou, naquelas reencarnações compulsórias, e de que aqueles moldes, como eles falam em moldes aqui, né, já estão ali prontinhos, já com uma característica ou outra, óbvio, né, porque nenhuma reencarnação é igual à outra, assim como nenhuma desencarnação é igual à outra, assim como nós somos indivíduos completamente diferentes. Então, assim, que a gente não confunda isso, né? Quando ele fala aqui que não, moldes padronizados, não significa que nós sejamos iguais, não. Né? Então, assim, cada um vai ter as suas características. Okay. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da sua encarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. É claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então, ele está se referindo aí. Quem é esses trabalhadores? Quem são? São os medianos, né? A maioria de nós
aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores. Tem débitos, Com né? certeza. Mas estão em processo de construção, de aperfeiçoamento, com desejo de se aprimorarem. Então, isso tudo conta, né? Ele fala, os valores de boa vontade, perseverança e sinceridade lhes outorgam o direito de influir, ou seja, de interferir ali Interferir naquele no planejamento. processo, né? No planejamento, seja até nas provas, seja interferência, a gente vai ver muito nesse capítulo, a interferência da formação do corpo físico, como é que a gente vem, como é que não vem, né? Com que problemas ou não. Então, ele fala que esses espíritos já têm condições de tomar parte dessas decisões. Mas é óbvio, né, que tudo aconselhado pelos espíritos superiores que vão estar ali cuidando das nossas encarnações. Isso mesmo. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei, vivamente impressionada. Pois é, né, Então, Thelma? A é aqui que gente planeja, né? O problema é chegar aqui e cumprir, né? E não adianta só, como ele fala aqui, né? A gente demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, a gente tem que ter responsabilidade. E hoje eu estava lembrando, a gente estava de manhã no culto estudando Jesus no Lar, né, e o Lúcio, e a lição que a gente estava, né, e o Lúcio fala assim, socorramos aquele que... Quer dizer, fala de Jesus, né, que ali era Jesus na casa de Pedro, e nos ensinamentos, e Jesus fala assim, socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Então, assim, é o que a gente vê aqui, né? A gente vem com muitos conhecimentos, mas e aí o que a gente faz com tudo isso, né? Ele fala, a evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Não basta só a gente conhecer, né? não basta. Nós temos que mudar a nossa conduta, né? Trabalhar aquilo que nós já conhecemos. Mas aí é que a gente volta lá. O esquecimento do passado favorece a queda. Se nós não tivermos isso muito vivo dentro de nós, para nós termos. Como é que nós vamos saber se isso está muito vivo dentro de nós? Né? Há que se ter uma perseverança muito grande, uma responsabilidade. Eu acho que é isso, por isso que eles falam, né? Responsabilidade com a nossa encarnação, o que nós estamos fazendo cada dia, né? E a doutrina espírita nos favorece essa possibilidade, porque no momento em que a gente entende que a reencarnação é uma bênção que nós recebemos para ressarcirmos dos nossos débitos, débitos não de ontem, mas débitos de muitas reencarnações, porque nós tivemos várias, então a gente começa a entender qual o objetivo da reencarnação, né? O meu aprimoramento moral. O meu aprimoramento moral que vai envolver o da minha família, o da minha cidade, do centro onde eu pertenço, do trabalho onde eu estou, né, engajada. Então, é uma rede que se forma, né? E nós não somos sozinhos, né? É uma rede, o nosso comportamento, o nosso desejo vai influenciar.
em toda essa gama de posições, né, que nós estivermos. É complexo, né, o entendimento, mas a doutrina, por isso que a gente precisa estudar, né, porque saber qual é a finalidade da reencarnação, senão nós vamos Exatamente. ficar séculos e séculos indo e voltando, E indo e ele fala voltando. aí, né? É. Ele O fala que espírito a gente não gasta retorna, gasta tempo, séculos, né? ele fala. A É. gente nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Porque ele fala, não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. Né? Ele vai falar lá na frente, né, em outro episódio que nós fomos estudar, ele vai falar da nossa transformação, que conta muito ponto quando nós estamos empenhados na nossa transformação moral, no nosso aprimoramento, que parece um pouco piegas nós falarmos isso, né? Ah, eu preciso me aprimorar, eu preciso, mas a troco de quê? A troco de mim mesma, a valorizar Exatamente. a mim como ser imortal, como essa oportunidade. Nós sabemos que a fila, isso a gente diz isso até popularmente, né? A fila é grande. E nós sabemos que são milhões de espíritos, isso dito pelos próprios espíritos, que estão na iminência da reencarnação, querendo uma chance, querendo uma oportunidade. E nós, às vezes, não aproveitamos, né? Quando a gente está aqui, que a gente consegue essa chance, a gente não aproveita do jeito que deveria aproveitar. Né? É muito comum a gente escutar assim, até mesmo de nós espíritas. Ah, deixa, eu não vou conseguir agora. Vou Vai deixar. ficar para a próxima isso, vai ficar para a Isso próxima. é Nossa. uma falta de visão, né? De entendimento daquilo que nos é oferecido. Nós não devemos falar isso. O que nós fazer tudo o que nós pudermos fazer, sim. Aí a gente pode falar, mas eu não vou conseguir numa encarnação. Claro que não. Mas a nossa vontade, o nosso desejo, né, de fazer tudo o que nós tivermos que fazer da melhor maneira possível. Isso Tudo que conta tiver ao muito. nosso alcance, né? É. Incluindo principalmente a noção do bem ao próximo. Né? Vamos ver se a gente consegue mais um. Sim, continuou o meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Portanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. E ele diz, sim, tenho as minhas recordações nesse sentido. Então, ele vai continuar dizendo aí sobre nosso aprendizado. Às vezes, a gente reencarna somente para aprender a lidar com a vaidade, a lidar com a paciência, né? Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos, do Dr. Brian Weiss, que aí ele começa a descobrir sobre as sucessivas vidas que nós temos, né? Ele é um psicólogo, um psiquiatra, não tem religião, e ele começa, através de uma paciente, reconhecer que teve várias experiências. E lembro direito que ela dizia para ele, quando ela fazia esse processo de regressão, nesta vida eu vim para aprender a paciência. Na outra, ela diz assim, nessa eu tive que aprender a ser menos vaidosa. Na outra, então, assim, nós temos tantas questões de aprendizado que não tem como você já falou, a gente não tem como fazer tudo numa única encarnação. Não. Então, ele fala que temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. E esse restaurar e aperfeiçoar é até dentro do nosso perispírito mesmo, porque quantas marcas nós já deixamos no nosso corpo espiritual. Então, nós temos que corrigir esse corpo espiritual com tudo que nós já praticamos, e até nós vamos ver nesse capítulo a grande bênção do nosso corpo físico. Então, o quanto que a gente faz para o nosso corpo físico. Então, Alexandre está falando bem claro aqui, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa.
Então, ele diz que a encarnação é o meio, é a educação, e a educação divina é o fim. Então, a única forma da gente corrigir, renovar, restaurar e aperfeiçoar é através da reencarnação, para que a gente possa seguir a educação divina, que é para a gente chegar ao nosso objetivo, né? E é isso, eu acho que a gente vai parar por aqui, né, Thelma? Acho que sim, chegamos no nosso tempo aí, né? E vamos deixar para a próxima semana a continuação, né, que não vamos terminar, a continuação dessa aula, né, que Alexandre está nos dando aí, das preparações, das experiências. E é muito a pensar, né? Cada um que está aí pensar, né? O que realmente foi planejado para a gente estar aqui, o que eu vim aprender nessa encarnação, né? Porque com certeza nós estamos aqui porque aprendizados e muitos nós temos, né? Então que a gente possa até se acalmar, né? Não achar que a gente vai cumprir tudo numa só, que não dá, não dá. Graças a Deus, nós temos quantas oportunidades forem necessárias. A misericórdia do Pai é infinita, né? Não é o fato de nós não termos pressa, não perdermos a oportunidade. Exatamente. Esse é o lema, né? Aproveitar com responsabilidade tudo aquilo de bom que surgir para nós fazermos, né? Então é isso. Nós chegamos, mas logo, logo nós vamos estar de volta com nossa continuidade no nosso capítulo 12. E nós queremos que vocês fiquem assim, em muita paz, com muita alegria, com muitos estudos e que possamos estar juntos na nossa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Isso mesmo. Desejamos uma boa semana, reflexões, pensar sobre essas lições que foram trazidas, né? Já que nós gostamos tanto de estar aqui aos sábados refletindo, vocês que colocam os comentários aí no chat, né? Então, vamos estar atentos aí às lições que Alexandre nos proporciona. Até mais, Márcia. Se Deus quiser. Até mais, Thelma. Até lá. Tchau, gente.